Olá a todos vocês, Shalom Leculam, a paz do Eterno. O Eterno vos abençoe, amém? Mais uma vez estamos aqui, vamos aguardar. Só um segundo, amém? Tem um atraso aqui na transmissão. Deixa eu... Bom, estamos ao vivo nessa noite, em nome de Yeshua HaMashiach, amém? Eu quero agradecer ao Eterno pela vida de vocês, que vou adentrar essa mensagem de hoje, amém? Vamos aqui para todo o Brasil e para o mundo, amém? Hashem vem abençoar a vida de vocês. Hoje eu recebo sempre perguntas e questionamentos de ouvintes, companheiros da fé, e resolvi fazer um PDF, e vou explicar esse PDF aqui, você vai perceber que o PDF que eu produzi, ele é versículos da Bíblia sem nenhuma intervenção, tá? Apenas didático para você poder entender. Eu vou explicar dentro do texto bíblico, sem eu ficar colocando palavras aonde não tem. O que eu fiz foi trazer os versículos da melhor forma e trazer versículos no hebraico e para que você possa entender essa questão. Coloquei ali Trindade versus Shema Israel, porque há textos no Novo Testamento que precisam ser explicados, tá? Mas nós temos que chegar a uma compreensão bíblica, porque a Bíblia não pode se contradizer, tá? Então eu vou tentar explicar bem didático, bem simples, qualquer leigo vai entender, amém? Mas é muito importante falar sobre isso, porque essa falta de compreensão e as traduções, elas não são boas, tá? Algumas traduções, elas são horríveis, tá? E elas podem, de fato, comprometer o ensino. Vou dar exemplo para você. Há uma tradução, olha a tradução de Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, estou lendo em português, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Essa é uma tradução. E esse é o problema das traduções. O texto não diz isso. Yeshua, embora sendo Deus. Tá? Vou fazer uma análise simples aqui para você entender. Filipenses, vou abrir aqui a Bíblia, 2:5. E o verso 6. Primeiro, para a gente começar, depois eu mostro o PDF. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então nós temos algumas palavras interessantes para analisarmos. A palavra subsistindo, tá? Significa, em grego, uparcho, começar por baixo, iniciar, tá? Em forma, a palavra forma, rufe, morfe. A palavra morfe conota forma pela qual uma pessoa ou coisa é percebida pela visão, aparência externa. Essa forma é a aparência. Então ele vem na aparência, na forma de Deus. E aí nós temos que entender que o termo é Theos em grego, Elohim em hebraico.
Não aparece o tetragrama. Ele vem na forma de Deus. Vi na forma de Deus. E aí o cara pensa que isso estava se referindo à Trindade. Agora, quando você vai lá em Êxodo, isso vai estar no PDF. Êxodo 7, verso 1. Tá? Vou ler em português. Disse o Senhor, aí refere-se ao tetragrama, a Moisés, a Moshe, vê, que te constituí, estabeleci como Deus sobre Faraó. Veja esse como. Eu pergunto para você, Moisés era Deus? Mas ele está falando a mesma coisa, como Deus. Pelo quê? Pelo que Moisés executou. Porque o termo Elohim vem da raiz El, que quer dizer poderoso. Moisés chega ao Egito na forma de Deus, como se fosse. Pelo manifestar do poder, pela autoridade lhe concedida. Eu estou lendo Êxodo 7, verso 1. Veja que eu fui em Êxodo 7, 1, Filipenses 2, 5. Na forma de Deus. Não usurpou ser igual a Deus. Como que eu vou querer ser uma coisa que eu já sou? Não haveria sentido Paulo falar que Cristo não quis ser igual a Deus se ele fosse Deus, porque não havia usurpação alguma. De eu querer ser Filipe. Eu sou Filipe. Então as pessoas, elas leem errado, traduzem errado, explicam errado e o povo fica perdido. Primeira coisa que você precisa saber. Trindade não é ensinamento bíblico. É ensinamento católico. Coloca isso na tua mente. Vou repetir. Trindade é ensinamento católico, apostólico, romano. Que tem o meu respeito. Eu respeito. Eles fazem o que eles acharem melhor. Mas não concordo. Primeiro, a Bíblia não tem o termo trindade. Segundo, trindade vem no 3º século, no Concílio de Nicéia, decidido por voto. Já por isso, não há evidências bíblicas, porque não foi debatido Bíblia. Foi debatido opiniões filosóficas. Só por isso eu acho de me estranhar um pastor defender a trindade, visto que a trindade é ensinamento do 3º século. Foi colocado a trindade para ser debatida no Concílio de Nicéia. Se foi no Concílio de Nicéia que houve esse debate, nós não temos evidências apostólicas desse ensino. Se não temos evidências apostólicas, evidências do próprio Mashiach, e ao contrário que eu vou mostrar, comprova o contrário, que a trindade não existe. Eu vou mostrar só com versículos bíblicos, sem filosofia e sem voto, sem opinião de imperador romano. Então as igrejas, elas têm o direito de acreditar, as pessoas são livres. Mas não há respaldo bíblico para sustentar a trindade. Eu vou provar com versículos da Bíblia. E sim, Yeshua foi chamado de Elohim na Bíblia. E eu vou explicar por que existe esse texto. E que sim, não só Yeshua foi chamado de Elohim na Bíblia. Moisés, como Elohim. Juízes de Israel eram chamados de Elohim. Então, Elohim é um título, não é um nome pessoal. Tá ok? É um título. Então, a gente precisa entender que esse título, muitas das vezes, é usado como nome. Ele passa-se por nome. Uma ideia surge. Então, a gente precisa explicar porque há versículos que são enfáticos, explícitos, que o Criador é um só. Exemplo disso, nós temos, isso está fora do PDF, João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único
Deus. Aí você tem monos. Monos significa sozinho, sem companhia, destituído de ajuda. Yeshua diz que a vida eterna é esta, que te conheço. Yeshua está orando ao Pai. Então Yeshua está fazendo a oração sacerdotal. Versículo 1 do 17. Tendo Yeshua falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste, conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhes conceda a vida eterna, a todos que deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, que te conheçam a ti, monos theos. Então, o contexto, ele já é explícito, que monos theos se refere ao início da oração Pai. Yeshua ora ao Pai. Então, fica claro a evidência, por causa da expressão monos em grego, que Yeshua está enfatizando que o Pai é Deus sozinho, sem ajuda de ninguém, porque monos conota sozinho, sem ajuda de ninguém. E Yeshua está fazendo uma oração sacerdotal ao Pai. E ele está, aqui pelo texto fica muito claro, explicitando que o Pai, ele é Deus sozinho. Mas o fato de homens ter recebido o título de Elohim não fazem dessas pessoas deuses. É um título, porque Elohim invoca o poder. Porque Elohim vem da raiz El, constituído pelo Aleph e o Lamed, quer dizer poderoso, tá? Então, fica muito fácil para mim entender, eu que compreendo já tenho uma mente bíblica. Mas pessoas que vêm do catolicismo, infelizmente, foram doutrinados por doutrinas de concílio de Nicéia, concílio de Macon, concílios dos gentios. Quem está definindo Deus na Trindade é os católicos gentios, não é os apóstolos judeus galileus. Só por isso você tem que observar que eles não têm o saber da Torá. Eles não têm o conhecer das Escrituras. Eles não viveram uma vida com Deus no deserto. Os seus antepassados não eram Yehudim. Então, o Ocidente está sendo doutrinado pelos gentios que querem fazer uma nova definição de quem é Deus. Porque a Trindade veio do 3º século num concílio católico do Império Romano. É evidente que o catolicismo ele vem com Roma. Nós temos que, na Bíblia, ver esse conceito, quem é Deus na Bíblia. Eu vou apresentar provas fundamentadas na Bíblia, sem achismo. Já apresentei aqui que Yeshua está falando do Pai, e ali monos, em grego, deixa muito claro que ele é Deus sozinho. Fica muito claro isso, tá? Então, vamos mostrar para vocês versículos, podia usar muitos outros. Marcos 12, 29, qual é o principal de todos os mandamentos? Em grego, Akol Israel, Kurios Hoteos Emon, Kurios Essim. Essim é apenas um. E ali se refere ao Criador, e Yeshua fala que esse é o principal de todos os mandamentos. Referência ao Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, em Deuteronômio 6, verso 4. Mas os versículos que eu vou trazer aqui é de suma importância. Eu vou colocar esse material lá no Telegram para você, só versículos para você aprender. Amém? Vamos lá, vamos compartilhar a tela e vamos analisar ponto a ponto aqui. Vai ser bem didático para você, amém? Compartilhe a mensagem. Vocês observaram que eu tirei na live ao vivo as propagandas para não ter impedimento para você assistir. Então, ao vivo não tem propagandas. Eu desativei aqui a monetização, justamente para que não haja nenhum impedimento
você que está ao vivo conosco, amém? Lembrando que todos esses vídeos são postados no Telegram, baixados e postados lá nos nossos grupos, amém? Não há desculpa para viver na ignorância religiosa, amém? Vamos lá, aqui não tem desculpa, porque aqui o povo trabalha, amém? Vamos lá. Aqui fez esse PDF, vou trazer um lapisinho para a gente falar. Marquei aqui em vermelho algumas coisas que vão ser bem importantes. Vamos lá. João 4, 22. Vós adorais, e Yeshua está falando com a samaritana, o que não conheceis. Observe. Yeshua está falando com a samaritana que eles adoram quem não conhecem. Aí Yeshua coloca nós, se referindo aos judeus. Aqui, ó. Adoramos o que conhecemos. Então você precisa observar, judeu nenhum acredita em trindade. Nem hoje, nem ontem, nem nunca. Porque a trindade vem com os gentios. O judeu acredita que Deus é um só. E Yeshua está dizendo que adora conforme os judeus. O que os judeus acreditam e acreditavam? Que Hashem é um. Entendeu? O apóstolo Paulo, que era um judeu, disse em 1 Coríntios 8,6: todavia para nós o que? Ali está falando com a igreja de Corinto e os discípulos de Yeshua do primeiro século. Todavia para nós há um só Deus. E aqui está o artigo. O Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. É um só Senhor. Aqui o termo é Adon em hebraico. O chefe. Então nós temos só um Deus e um chefe. Adon, tá? Chefe, Senhor, ok? Então, fica muito claro isso aqui, tá bom? João 20, verso 17, disse Yeshua: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Fica muito claro que o Deus de Yeshua é o Deus dos seus discípulos. Observe, não há diferença, não existe uma outra forma de entender Deus. É o Deus dos judeus. É o Deus de Shema Israel, Yahweh Eloheinu e Yahweh Echad. É o mesmo, porque aqui o pai de Yeshua é o pai deles. O pai de Yeshua é o nosso pai. Tá óbvio, né? E quem é o pai na Bíblia? Quem é o pai na Bíblia? Não é Adonai? Então fica muito claro que Yeshua está falando que o pai dele é Yahweh, tá? Que é o mesmo Deus dos seus discípulos. Meu Deus, vosso Deus, tá? Aí, Êxodo 7:1 que eu falei para vocês, Moisés, ó, eis que Deus falou, o Criador, é o tetragrama, eu transliterei, em português vai estar Senhor, então disse o Senhor a Moisés. Então disse Yod Rei Vav Rei a Moisés, eis que tenho posto como Deus. Então, Moisés, ele aparece nessa aparência como Deus. Por causa do quê? Dos sinais que Moisés fez. Porque Deus está relacionado à raiz que é poderoso. Ok? 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então observe que Pedro está afirmando que o Deus e Pai do nosso Senhor. O Pai de Yeshua é o Deus de Israel. O Pai de Yeshua é o Deus dele. Há alguma dificuldade de entender esse versículo? Não há nenhuma dificuldade de entender esse versículo. Aí o Filipenses 2,6, ao qual existia na forma de Elohim, mas não considerou ser igual a Elohim. Significa vir na forma igual Moisés veio. Com poder de julgar, poder de condenar, poder de fazer as coisas existirem. Tá?
1 Coríntios 15, 27. Pois ele tudo colocou debaixo dos seus pés. Esse quem colocou? O Criador colocou toda a criatura debaixo dos pés de Yeshua. Mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente exclui-se aquele que tudo lhe subornou. E quando todas as coisas lhes tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Esse versículo Paulo está explicando que Deus colocou a criação nas mãos de Yeshua para Yeshua ser, então, o cabeça. Mas o Pai está acima de Yeshua. É o que Paulo está afirmando. Entendeu? Yeshua disse, está escrito só, Yahweh, teu Elohim, adorarás, só ele servirás. Yeshua falou isso para Satanás. Apocalipse 3,12. Farei do vencedor coluna no templo do meu Deus. Yeshua chamando a Shem de Deus. De onde jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus. Qual é o nome do meu Deus? Já vou falar. O nome da cidade do meu Deus, novamente. A nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Novamente. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Observe que Yeshua terá um novo nome. E o nome do Eterno é para sempre. Êxodo 3,15. Esse é meu nome para sempre, tá? Quando a gente lê aqui, Êxodo 3,15, disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahweh, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Este, pois é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Aqui está o nome do Eterno. É o nome que Yeshua falou em Apocalipse 3,12, que vai colocar, ó, escreverei nele o nome do meu Deus. O Deus de Yeshua é Yahweh, aqui ó. Então, você consegue observar que não há trindade? Ah? Aí eu peguei Êxodo 20, verso 2. Anohi Yahweh Elohecha, Asher Otsetecha, Otsetecha mi Eretz Mitzrayim Beit Avodim. Tá? Então aqui a gente observa Anohi, pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Eu, Yahweh, teu poderoso, ou teu Deus. A tradução atual, né? Lembrando que o termo Elohecha quer dizer teu poderoso, numa visão mais arcaica, tá? Aqui está o tetagrama. Então o Eterno está dizendo, eu, tá falando para quem? Para Israel, lá no Monte Sinai. Eu, Yahweh, teu poderoso, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Então, da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui nós temos o tetagrama e nós temos o pronome pessoal, primeira pessoa do singular. O Eterno se apresenta como eu. Não é nós, é eu. Só tem um Yahweh, tá ok? Pronome arcaico, pessoal, primeira pessoa do singular. Então aqui, Yahweh só existe um, tá? É o que desceu no Sinai, que é chamado de pai de Yeshua. É fácil de entender. Êxodo 22, eu coloquei a tradução maior. Eu sou Yahweh, o teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. E aí nós temos o texto de Tomé, que em algumas Bíblias vai estar escrito, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Só que aqui que está, João 20, 28, versão hebraica. Vaian Tomé, vai Omer e Live. E disse-lhe, falou-lhe, o Tomé falou-lhe, falou para quem? Para Yeshua. Adoni Velohai. Velohai. Adoni você pode traduzir como meu chefe, tá? Porque Adon é a raiz da palavra. Tem o sufixo yod, quer dizer meu senhor, meu chefe. E aqui, Elohai é traduzido como meu Deus, mas a raiz no sentido para os homens, é poderoso, não divindade. Ok? E aí eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Aqui está o texto de Juízes, tá? Aqui, ó. Adon Nagash
Nagash, Delete, Mezuzá, Adon, Ra, Ozen, Mire, Tsa, Aved, Olam. O texto vai falar quando o escravo... Aqui, ó. Deixa eu pegar esse texto aqui, ó. Vou pegar um texto lá, ó. Então o seu senhor levará os juízes e fará chegar à porta da ombreira, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então aqui está falando do escravo que tem a orelha furada. Aqui o texto coloca Adon, é o dono dele. Elohim é os juízes que vão decidir a questão. Tá? Observa que aqui está, então o seu senhor, aí aparece Adon aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vou botar outra. Vou botar aqui. Aqui, ó. Vou botar o vermelho. Aqui, ó. Tá Elohim. Aqui, ó. Então seu senhor, Adon, levará, Nagash, aos juízes, Elohim, aqui, ó. Botei em vermelho para você ver. Então, os juízes eram chamados de Elohim. Então, com todo esse contexto que foi aplicado, aí sou eu, né? Todo esse contexto foi aplicado, a gente vê que os juízes eram chamados de Elohim. Na tradução, abre sua Bíblia, tá? Em Êxodo 21, 6, tá? Êxodo 21, 6, vou pegar aqui, ó. Êxodo 21. Então seu senhor levará os juízes. Aqui, ó. Elohim, aqui, ó. Elohim. Aqui, ó. Adon. Vamos pegar no hebraico aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Verri. Gi. Sho. Adonaiv. Adonaiv er ha Elohim. Essa é uma versão diferente, tá? Daquela que eu utilizei. Mas é a mesma coisa. Ha Elohim. Então aqui, ó. Você pega a King James aqui, ó. E o seu Senhor fará aproximar-se de Deus. Tradução King James. 21. Então o seu Senhor levará diante dos juízes. Olha como que as traduções são. Linguagem viva. Nesse caso, o dono levará o escravo ao tribunal para realizar a declaração dele. Olha como que é. 1800, não tem. Aqui outra versão, os juízes. Isso aqui é uma versão que não tem aqui. Aqui é uma versão da Vulgata de Clemente, tá? E acho que essas traduções poderiam ser usadas aqui. Essa aqui com nota. Então levará o Senhor aos juízes, tá? Nada de diferente. A diferença é a King James, ok? Esse aqui é o versículo, Êxodo 21, 6. Ó, a Bible Work aqui, ó. Isso aqui é a Bible Work, tá um pouco pequeno para você aí, mas vou usar aqui uma versão aqui, ó, hebraica. Êxodo 21. Aqui, ó. 6. Vamos ver o que diz aqui, ó. Levará os juízes, o Senhor levará os juízes, a maioria tá isso, ó.
Ou então levará ao lugar onde adora a Deus, tradução não é boa, não está escrito isso lá. E seu Senhor fará aproximar-se de Deus, outra tradução. Então o seu Senhor levará ao lugar aonde adora a Deus, não está isso, não é no tribunal que se adora a Deus, tá? Então as traduções juízes, aqui ó, a maioria traduz por juízes, tá? Por quê? Porque quando você pega essa versão aqui, ó, levará o Senhor aos juízes, tá dizendo vai levar a Elohim. Vai levar a Elohim, porque essa corte ela tem uma autoridade como a de Deus. Como os juízes punem pessoas de uma forma que só Deus pode punir. Entende por que eles são chamados de Elohim? Quando você pega aqui agora Atos 17, ó, 31. Porque determinou um dia que há de julgar o mundo com rigor de sua justiça, por meio de um homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso ele deu provas a todos, ressuscitando dentre os mortos. Yeshua julgará. Então ele é juiz. Então o título de Elohim a ele confere o título de juiz que julga e tem poder de dar a vida ou tirar ela. Só que mesmo esse título, a gente precisa entender o seguinte: se Yeshua adora a Deus, e o Deus dele é o mesmo dos apóstolos, como eu mostrei os versículos ali, sem acrescentar nada. Ele adora a Deus, nós adoramos o que conhecemos. Pedro fala que o Pai é o Deus de Yeshua. 1 Coríntios 8:6, a gente pega aqui, veja só, se a gente pega aqui o 1 Coríntios 8:6, vou ler aqui, ó, 8 verso 6. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai. Então, gente, para nós, Remim, para nós. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Tem um artigo. Então, para nós há um só Deus, e Paulo diz que o Pai é o Deus. Yeshua adora esse Deus, que é o Pai. Yeshua deixa claro, João 20:17, Apocalipse, que ele adora a um Deus. E esse Deus é o Pai. Se você não acreditar dessa forma, você vai ter problema com esses versículos. Por quê? Um Deus adorando outro Deus é o quê? Se você tem uma divindade adorando outra, você vai ter problema com o monoteísmo. Não está ali evidente que Yeshua adora a Deus? Com os versículos que eu coloquei? Nós adoramos quem conhecemos. E ainda tem um outro versículo na igreja de Pérgamo, ali no Apocalipse. Yeshua vai falar algo interessante. Veja só. A igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, verso 2.
Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quantas vezes você está vendo na live que Yeshua tem um Deus? E o próprio Yeshua deixa claro que o Deus dele é o Deus dos apóstolos. Quem é que os apóstolos adoravam? Adoravam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é Yahweh que eu mostrei. Então, gente, não há nenhuma possibilidade de acreditar em trindade. Não há possibilidade. Yeshua adora o Pai. Yeshua disse que o Pai é Deus dele. E se o Pai é o Deus dele é o meu Deus. E acabou a conversa. O problema todo é que a igreja cristã, com os seus insistentes teólogos, eles estão ensinando o ensinamento dos bispos de Roma. Você que é cristão que caiu aqui, você precisa entender que quem ensinou a Trindade não foi os apóstolos. Eu estou lendo Bíblia agora. O tempo todo eu li a Bíblia. Quem ensina a Trindade, uma palavra não bíblica? Se você falar Cristo é chamado de Deus, Moisés é como Deus para Faraó. Êxodo 7. Os juízes têm título de Deus, Elohim, por causa do seu título, no sentido de a ação que eles estão fazendo. Eles estão julgando. Só Deus julga. Só Deus é juiz. Mas Deus confere esta autoridade a juízes que ele estabeleceu. Por isso Yeshua é juiz do capítulo 17 de Atos, que julgará vivos e mortos. Só que o próprio Messias diz, o Pai é maior do que eu, quando diz sobre a sua volta. O Pai é maior do que eu. Aí os evangelhos dizem, mas João diz, eu e o Pai somos um. Sim, mas Yeshua deixa claro no contexto que nós seremos um com ele e com o Pai. Está tratando-se de unidade. Então, se Yeshua, o Cristo, adora o Pai, como pode ele ser o próprio Deus? Então, a Trindade é confusa. A Trindade não é um ensinamento bíblico, não é apostólico, não há referências bíblicas. Todas são refutadas. Tudo que você usar ali, João capítulo 1, existe respostas. Porque o próprio texto diz que ninguém nunca viu Deus. Mas o seu filho, se ninguém nunca viu Deus, e o próprio Yeshua ensina nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, que os puros verão a Deus. E se ele próprio mesmo disse, o João, que ninguém nunca viu Deus, como que fica? Detalhe também, Yeshua foi cheio do Espírito Santo quando sai do Rio Jordão. Ele é batizado com a Ruach HaKodesh. A Bíblia fala que ele tem a plenitude do Espírito e o próprio Cristo diz em João 4 que Deus é Espírito. Yeshua tem Deus dentro dele. A plenitude do Espírito, as 7 ações da Ruach HaKodesh. E o próprio Cristo ali, quando fala da blasfêmia, ele diz que o pecado contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra a Ruach HaKodesh, quem peca contra Deus, que o próprio Cristo disse que é Espírito, não tem perdão porque está pecando contra o Pai. Então quem peca contra o Filho está pecando não contra o Pai. Mas quem peca contra Ruach HaKodesh está pecando contra o Pai. Por quê? Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Espírito de Deus é a mesma coisa. Gênesis 1. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isaías diz, Yeshua fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor é o Espírito do Criador. É o Espírito... Então são tudo formas diferentes de se falar. Tá? E o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías. Rua Adonai Yahuwah Alai. Alai. Então, ali o
texto em português coloca: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. No texto hebraico está Rua Adonai Yahuwah. Então, o Espírito do Senhor Yahu está sobre mim. Tá? E o Senhor Yahu me ungiu para pregar boas novas. Está fazendo referência ao Messias. Só que o Concílio de Nicéia não debate isso que eu estou colocando aqui. Debate filosofia. Eu estou usando a Bíblia. Yeshua é cheio da Rua Adonai, Rua Elohim. Porque Isaías 61 está dizendo isso, e lá está o termo Adonai Yahu. Então quem desce sobre Yeshua é o Espírito de Yahu. Então quem peca contra o Espírito que está em Yeshua está pecando contra Yahu, porque o Espírito de Yahu está em Yeshua. É difícil de entender? Não é. O Espírito de Yahuwah está sobre mim, o Espírito de Adonai Yahuwah. Se cumpre, porque Yeshua recebe a Ruach HaKodesh quando está saindo das águas. Então o Espírito Santo é o Espírito de Yahuwah, é o Espírito do Criador. Isaías 61, não tem como refutar a Bíblia, gente. O Espírito Santo que está em Yeshua é o Pai. Qual a dificuldade de você entender? Só que o próprio Yeshua, ele ensina que o Pai é um, que o Pai é o Deus dele, que ele adora o Pai, que ele é obediente ao Pai, só falou o que o Pai permitiu. Ele está colocando o Pai acima. O Pai é maior do que eu não sei o dia, nem os anjos sabem, mas o Pai sabe. Quando Yeshua vence, o Apocalipse diz que ele vai até o ancião de dias, é o Pai, e pega o livro e desata. Entende que Yeshua é filho do Pai? O Pai é Yahu? Qual é a dificuldade? Yahu é o Pai. O filho é filho de Yahu. O filho adora Yahu. Qual é a dificuldade de entender se a Bíblia está ensinando isso? Eu não estou saindo fora nem 1 milímetro. O problema das pessoas é não querer a Bíblia. Elas querem filosofia. Então, as igrejas evangélicas foram doutrinadas pela Igreja Católica. Bíblia eu estou ensinando aqui. Desde o início dessa live, só estou dando versículos. Em Nicéia, não se debate Bíblia. Esse é o problema. Então, você prefere acreditar na Trindade ensinada por bispos, por padres, pela igreja gentílica, do que acreditar no próprio Filho de Deus, que disse com a sua boca que ele tem um Deus. Então, eu não entendo o que você quer da sua vida. Eu queria entender o povão. Você deixa de acreditar em todos esses versículos que eu dei para acreditar em Atanásio. Que bonito que é você. Mas você é livre para acreditar num bispo, para acreditar num padre, para acreditar no Papa. A vida é sua, não é minha. Eu acredito no que está na Bíblia. Amém? Fica muito claro. Fiz esse vídeo mais para acabar de aprofundar nossos estudos. Só a Bíblia. Você viu sair da Bíblia? Olha quantos versículos brotam aqui. O problema é um povo que não usa a Bíblia e quer debater. Vem com a Bíblia, não vem com lero-lero. A Bíblia é isso aqui que eu estou mostrando. Isso é ensinar. Não é forçar. Você ensina o que está escrito. Você não passa do que está escrito. O problema da liderança hoje ensina o que não está na Bíblia. Os ensinamentos, muitos dos ensinamentos que estão em muitas igrejas, não está na Bíblia e vai contra o que está na Bíblia. Então você vê os bispos em Roma falando uma nova ideia sobre Deus, e você vê o próprio Yeshua falando:
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, diversas vezes. Vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Nós adoramos quem nós conhecemos. Gente, esses versículos não bastam na sua vida? O problema das pessoas é não acreditar na Bíblia. Vivemos não só desde agora. As pessoas querem acreditar na palavra de outro homem. Esse é o problema. Vários versículos, por exemplo, Yeshua chega para os discípulos e diz: o que o povo diz que eu sou? Aí eles falam, alguns dizem que tu é um profeta da antiguidade, outros dizem que tu és o João Batista que ressuscitou. E Yeshua diz: o que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Machia, filho do Deus vivo. E Yeshua falou: não foi carne e sangue que te revelou, foi o meu Pai. Se o próprio Pedro diz: tu és Machia, filho do Deus vivo, ele não é o próprio Deus. Se ele é filho de Deus, ele não é o próprio. O problema é não raciocinar. O problema é uma cegueira espiritual. O problema é deixar de acreditar nas escrituras para acreditar em bispos. E a pessoa diz... Sinceramente, eu vejo hoje as igrejas evangélicas como... a origem da igreja evangélica é a igreja católica. As igrejas evangélicas são mini igrejas católicas. São respeitadas. Respeitarei todas. Todos merecem meu respeito. Não concordo com nenhuma delas. Não. Igreja que ensina o que não está na Bíblia, que vai contra os ensinos apostólicos, que vai contra o ensino de Cristo. E Yeshua disse: eu sou o caminho. Não é Niceia. Não é Macon. É igual o dízimo em dinheiro. Eu posso dar 10% do que eu ganho, 20, 30, 40, voluntariamente, mas dízimo na Bíblia não é dinheiro. Não é sinônimo dízimo, dinheiro. Maasse é uma medida, não é dinheiro. Medida dos produtos que saem da terra e dos animais. E primeiro, dízimo não é um mandamento. Dízimo é a quantidade. Mandamento é o que Deus mandou dar. Darás do que vem da semente. Darás dos animais. E o que temos hoje é uma falta de interpretação. Falta muita gente aprender o português. Nós estamos falando de Bíblia que foi escrito no grego, koiné, no aramaico e no hebraico. E um monte de líder que não sabe nada nem da própria língua. Querem ser doutores. Não que eu saiba tudo, não. Mas eu consigo enxergar o que está acontecendo. O povo carece de sabedoria. E o povo... O pastor disse que barba é pecado, mas ele não dá um versículo. E quando chega a dar, é fácil de refutar. O José raspou a barba. José era escravo. Próxima pergunta. Pronto. Simples. O que falta nas pessoas? Espírito de Deus, discernimento, conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Aí o pastor Breno chega para mim e diz que é pecado usar a barba. Por que José raspou a barba? José foi obrigado a raspar a barba. Próxima pergunta. Então um povo que não sabe raciocinar, carece de formar sabedoria, e eles são os ensinadores dessa geração, cegos guiando cegos. E eu falo de forma respeitosa, porque se você ensina alguém a descumprir os mandamentos de Deus, como é que fica o Salmo 133? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão é o Kohen Gadol. O Arão é o sumo sacerdote que vai na presença do Altíssimo. Representa o povo, ele é o mediador que existiu. Hoje o mediador é Yeshua, mas o Kohen Gadol, ele anda no Santo dos Santos diante da Arca da Aliança. E ele ia com a barba grande, porque o Salmo 133 diz que ele tinha barba grande. E o Kohen, o Arão, ele vem depois de José. Qual o problema da igreja hoje?
É falta da verdade. É falta de conhecer a Bíblia. É falta de oração. É falta de conhecer as Escrituras. Vivemos numa época que se carece de pessoas para saber, que saibam ensinar a Bíblia, porque, irmãos, está feio de se ver. As discrepâncias. Porque, primeiro, você tem que saber manejar bem a palavra. Você tem que ter conhecimento do hebraico e do grego, mesmo que o grego seja uma tradução. Você precisa ser um bom intérprete. O que está faltando é interpretar. Aí o cara chega para mim e diz, eu posso comer de tudo. Por quê? Porque está escrito em Atos 10 que Pedro ouviu uma voz que disse, mata e come. Aí eu te pergunto, você leu o texto todo? Não leu. O próprio Pedro diz que a visão significa gentios, que é o Cornélio e a casa dele. Então o que está acontecendo? Estou interpretando de qualquer maneira, um monte de neófitos sendo doutores, e o povo carece por quê? Falta de conhecimento. E veja que Yeshua fala dos fariseus. Um cego guiando outro cego, ambos irão para o buraco. Então a gente percebe que, na época, eu estou falando de fariseu que tinha conhecimento da Torá, que eram os tradutores da Bíblia, que eram a liderança de ensino da época, numa época que não havia, cada um não tinha uma Bíblia, dependia-se muito da sinagoga para ler a Torá, ou para aprendê-la. Hoje eu tenho aqui 2 ferramentas, TheWord, BibleWork, fora os livros impressos. Vai ficar no engano quem não tem o Espírito de Deus, irmão. E uma coisa que o pessoal precisa se colocar e se posicionar é sair de Roma. Apocalipse 18:4. Saia dela, meu povo, para não se tornarem cúmplices. Trindade não é ensinamento de apóstolos. Apostólico não é ensinamento de Cristo. Cristo ensinou o Shema, Marcos 12:29. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yeshua nunca ensinou a Trindade. Mas Yeshua foi adorado, não. Yeshua foi reverenciado. Todos os reis do Antigo Testamento, pessoas se prostravam diante deles e prestavam homenagens. Ou você nunca viu pessoas lá prostrando-se diante de Davi, prostrando-se diante de Salomão? Jacó se prostrou 7 vezes diante de Esaú. Sinal de reverência, de humilhação. Não confunda as coisas. Primeiro que a palavra adoração é abstrata. Isso não existe no hebraico. No hebraico, avodá é serviço. Shahá, reverência. Yeshua é reverenciado porque ele é rei. Porque ele é filho de Deus. Ele sim, não é uma criatura igual eu. Não. Se ele veio do céu, ele estava antes no céu. A glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ele é filho do Eterno. Não existia nada, só existia o Pai e o Filho. Mas fica muito claro, Yeshua fala, o Pai é maior que eu. Yeshua está no Getsemane e diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Você vê a vontade do Filho, você vê a vontade do Pai. São pessoas diferentes. Você não pode achar que Yeshua é o próprio Pai, que isso não existe na Bíblia. Eli lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Profecia de um salmo. Aí você também pode conferir o Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele viu os céus abertos e viu Yeshua à destra de Deus. Mas peraí, temos 2 pessoas no céu, o Pai e o Filho do lado. Peraí, Deus não tem partes, entende? Ele é indivisível. Então, a gente tem que ter muito cuidado que essas doutrinas são perigosas. Estevão viu o poder de Deus. E eu te pergunto, Yeshua é uma trindade, então ele estava onde? Antes do mundo existir? Ou antes de vir para a Terra?
Ele era o que antes? Ele era o próprio Deus, aí o próprio Deus tirou uma porção dele e fez encarnar. É isso que as pessoas acreditam? Ah, não, no céu então estava o pai e o filho. Ah, peraí. Mas então não é a mesma pessoa? Consegue raciocinar? Se Yeshua veio do céu, quando ele volta, ele está do lado de Deus. Ah, peraí. Se ele está do lado de Deus, é porque ele não é o próprio Deus. É só você usar aqui ó, a cabecinha. Se ele veio de lá, porque o pai mandou ele vir, ele já existia desta mesma forma. Ele existia com o pai. Separado. Não é a mesma pessoa. Se é o filho e o pai, quem vem primeiro? Porque o monoteísmo ensina um Deus só. Quando você fala que existe deuses, cuidado, isso é politeísmo. Mais de um Deus é deuses. E a Bíblia não ensina deuses. A Bíblia ensina que Yahweh é o único Deus. Agora, Yeshua foi gerado? São perguntas que você tem que fazer para ele, amém? Não é para mim porque eu só posso usar a Bíblia. Eu não posso usar eu acho. E quando eu uso eu acho, aí fica complicado, né? Quando eu acho, aí fica difícil, né? Amém? Vamos mandar um alô aqui, para terminar, vamos lá. Anderson Albuquerque, Renato Barcelos Dimas, Alaide Mendonça, Alaide, Reinaldo Graça de Janeira, Graça Nunes, Eudilberto, Rui. É complicado. Eu inicio qualquer discussão com qualquer pastor. Ele tem que refutar o que Yeshua falou. Eu não tenho que dar minha palavra. Eu vou perguntar, se eu estou diante de um pastor, eu falo, pastor, me explica o negócio aqui. João 17:3. Yeshua está orando ao Pai e diz que o Pai é o único Deus. E o termo em grego ali é monos, e monos significa sozinho, sem a ajuda de ninguém. O Cristo está dizendo que o Pai é o único Deus sozinho. Como entender a Trindade? Pastor, mas também tem um outro versículo. Cristo disse, lá em João 20:17, para ninguém ficar tocando nele, porque ele ainda não tinha subido para o Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus, o Yeshua disse que tem um Deus. Como explicar a Trindade se o próprio Filho tem um Deus e ele adora? Eu diria para esse pastor, João 4 diz, nós adoramos o que conhecemos, Yeshua está dizendo que adora o único Deus. Lá no Apocalipse ele fala por 4 vezes, meu Deus, e meu Deus. E Pedro também diz, o Deus e Pai de Yeshua HaMashiach. Pastor, Yeshua tem um Deus. Como é que resolve essa questão? Se Yeshua tem um Deus... E outra coisa, pastor, por que quando o jovem rico se aproxima de Yeshua e pergunta, mestre bom, Yeshua diz para ele, por que tu me chamas de bom? Se bom é um só, que é Deus. Vai dar discussão porque os pastores não têm resposta. Eles têm acho. Acho, acredito, não penso assim. Com essa quantidade de versículo, o pastor ia passar mal, não ia? Amém? Nem ao seu Elizabeth, Justa Saúde, Carmen Brito, Caminhando com Yeshua, Tânia, Ilmar, Jane Soares, muita heresia mesmo.
Tati Soares, Rose Rodrigues, amém. Graziele, o grande Jefferson, amém. O povo não questiona, né? É verdade. Amém. De César, amém. Edson, um abraço. É isso aí, tá, pessoal? Deixo aqui pra vocês. Deixa aquele PDF lá no Telegram. Um abraço, Hakadosh Baruch Hu vos abençoe. E até a próxima, se assim o nosso Pai querido nos permitir. Um abraço aos irmãos aí que assistem pelo YouTube.